Genjutsu é um dos vários tipos de estilos de luta em Naruto, sendo um estilo mais voltado para imobilização e controle do oponente. Existem vários tipos de Genjutsus, sendo eles Genjutsus oculares, muito utilizados pelos membros do clã Uchiha, Genjutsus sonoros, que ficaram conhecidos como a Taiyuya, e Genjutsus normais, que ficaram conhecidos muito pela nossa querida Kurenai, que tentou utilizá-lo no Itachi, e isso foi muita burrice. Nesse vídeo eu vou te apresentar os Genjutsus mais poderosos de Naruto, do mais fraco ao mais forte. Antes da gente conhecer esses Genjutsus, é necessário que eu explique primeiramente o que é e como funcionam os Genjutsus, porque isso vai definir algumas posições no nosso ranking. Fala galera, eu sou o Trojan e você tá no Habitat Nerd. E se você gosta de animes, mangás e qualquer conteúdo geek, sinta-se abraçado por essa família. Eu já conto com o seu like se você gosta de Naruto e peço que você também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder sempre que sair vídeo novo. Genjutsu, que significa literalmente técnicas de ilusão, são técnicas que são utilizadas do mesmo modo que o ninjutsu, requerendo converter estamina em chakra usando selos de mão e o controle do chakra. Isso é um método simples de se criar um tipo de alucinação por hipnose. Além disso, Genjutsu se enquadra claramente no estilo Yin por sua capacidade de criar formas a partir do nada. Genjutsu geralmente afetam o chakra do cérebro do alvo e normalmente, uma vez que isso é aplicado, o usuário tem um controle quase absoluto sobre todos os sentidos do oponente. E Genjutsu podem ser aplicados de várias formas, mas a gente vai falar das formas do Genjutsu num vídeo mais aprofundado nisso. Geralmente é necessário afetar o cérebro do oponente, mas não necessariamente precisa afetar o cérebro em si. Também existem Genjutsus que afetam os sentidos do alvo, como novamente os Genjutsus sonoros da Taiyuya. Por último, assim que o oponente estiver preso dentro do Genjutsu, uma vez que ele descobrir que está preso dentro de um, ele pode usar seu chakra para dispersar o Genjutsu e assim sair da ilusão, com raras exceções. Vale ressaltar que quanto mais forte o Genjutsu, mais difícil é sair dele. Como por exemplo, mais uma vez, temos a Taiyuya, dessa vez contra Shikamaru, onde Shikamaru era capaz de fugir de Genjutsus facilmente, mas quando foi preso nas ilusões de Taiyuya, teve que quebrar seu próprio dedo para escapar da ilusão. Ou seja, quanto mais forte o Genjutsu, mais complicado é de quebrá-lo. Explicações dadas, vamos conhecer agora os Genjutsus mais poderosos de Naruto. Mas antes, vamos a algumas premissas bem rápidas que são: eu vou levar em conta o poder do Genjutsu em consideração e em como ele se sairia em uma batalha. Ou seja, eu não vou analisar só o poder bruto do Genjutsu, mas sim a eficiência em uma batalha real. Sem mais delongas, só bora! Com o oitavo lugar temos Genjutsu Rinnegan. Esse é um Genjutsu relativamente simples que foi usado pelo Sasuke em posse do seu Rinnegan. Usando seu Rinnegan, que herdou todas as características do seu Mangekyo Sharingan Eterno, tendo a capacidade de aplicar e de sair de Genjutsus, Sasuke foi capaz de lançar um poderoso Genjutsu, capaz de paralisar os movimentos das 9 bijus simultaneamente, embora não tenha subjugado as suas mentes. De acordo com Hagoromo, Sasuke pôde fazer isso com um simples olhar de relance, ou seja, uma simples encarada já basta para finalizar a batalha. Do mesmo modo, ele também pôde lançar uma ilusão que em uma forma de espectro, com sua aparência, que apunhalava a vítima no peito, resultando no colapso e na perda da consciência do alvo, como ele fez com Sakura para neutralizá-la quando ela ia impedi-lo de lutar com Naruto. É um Genjutsu relativamente simples, mas com um efeito de poder estrondoso, que pode ser usado com um simples relance do seu olhar, sendo um dos Genjutsus mais perigosos na obra, não só pelo fato de ser um poder simples, mas se lançado por um Rinnegan, ou seja, só um outro Rinnegan pode contrariá-lo. Mas ele também pode ser quebrado como outros Genjutsus, como por exemplo, quando Kakashi tirou a Sakura desse Genjutsu, e por isso ele ocupa merecidamente o nosso oitavo lugar. Com o sétimo lugar temos Izanami. Essa técnica é um Genjutsu extremamente poderoso, usado por usuários do Sharingan.
Para usar essa técnica, basta ter um Sharingan despertado e ter o conhecimento de como funciona e como ela pode ser aplicada. Izanami é um genjutsu que exige contato físico, onde para aplicá-lo é necessário seguir alguns requisitos, onde seu usuário cria sensações de toque. Ih, rapá, para que não é isso que você tá pensando não, seus mentes poluída. As sensações de toque, na verdade, são golpes, como socos, chutes e etc. Dessa forma, ele vai criar sensações que vão ser gravadas pelo Sharingan e assim poderão ser reproduzidas. Uma vez aplicado, a vítima dentro do genjutsu fica em um loop infinito, onde as sensações gravadas pelo Sharingan do lançador da técnica se repetem sem terminar. A vítima só sairá quando aceitar o seu destino, e ao sair do genjutsu, sua personalidade é purificada. Mas como nem tudo são flores, como consequência ao lançador do jutsu, o usuário perde a visão do olho em que ele usou essa habilidade. A gente sabe que o Izanami foi criado para ser o counter natural do Izanagi, mas vou explicar do porquê ele ser um dos últimos da nossa lista. A questão é, Izanami exige contato físico com seu oponente. Claro, isso geralmente é irrelevante na luta, mas para o lançador da técnica, isso pode ser fatal, pois se estiver lutando contra um oponente relativamente forte, esse breve contato físico pode ser muito arriscado. Claro, não foi o caso de Naori, a primeira usuária, já que Baro estava mentalmente instável, e nem foi o caso de Itachi, que tinha o auxílio de Sasuke. Mas eu estou analisando o poder e não o usuário em si, então não vejo como o Izanami pode subir na nossa lista, mas isso não significa que ele seja fraco. Isso também se dá ao fato de que se o oponente tiver uma mente clara e uma boa personalidade, o Izanami simplesmente não funcionaria. Ou seja, é um poder muito arriscado que, dependendo do usuário da técnica, pode ser letal, fazendo assim ela ocupar o nosso 7º lugar. Com o 6º lugar temos a Ilusão Demoníaca, Confronto do Canto de Sapos. Trata-se de um poderoso genjutsu sonoro usado através do canto dos 2 sapos eremitas Fukasaku e Shima. Normalmente é uma técnica relativamente fraca, mas através da energia natural, a potência desse genjutsu é absurdamente elevada, sendo quase impossível de quebrar. Usando o poder da canção dos 2 sapos anciãos, Fukasaku e Shima, Jiraiya consegue prender seu alvo num mundo distorcido, e assim todos os seus sentidos são automaticamente selados. Lá dentro, o oponente é cercado por 4 sapos samurais que paralisam o oponente, e ele não pode sair de lá até que o usuário do genjutsu dê a ordem para que eles o façam. Uma vez paralisado, o oponente é incapaz de sequer reagir, e assim o usuário pode tirar sua vida o empalando com as espadas de pedra do Monte Myoboko. A desvantagem da técnica é que Fukasaku e Shima precisam encontrar a melodia harmônica com suas vozes, e isso leva determinado tempo, para que assim eles possam afinar suas vozes a fim de alcançar a entonação perfeita. E isso é muito arriscado, pois pode revelar a localização do usuário da técnica, como ocorreu com Jiraiya, que teve que correr deles a maior parte do tempo. Outra fraqueza desse jutsu é que, como ele seca muito as gargantas de Fukasaku e Shima devido ao esforço para encontrar a melodia, eles só podem usá-la uma vez por combate e após isso não poderão utilizá-la novamente. Apesar do risco, vale muito a pena, já que basicamente é uma técnica insta-kill, mas pelas suas falhas, ela ocupa merecidamente o nosso 6º lugar. Com o 5º lugar temos o Mugen Onza, que assim como a técnica anterior, Mugen Onza também é um genjutsu sonoro. É um genjutsu usado principalmente pela Tayuya durante o anime de Naruto clássico. Mas se acalmem, na realidade, esse genjutsu só ocupa essa posição quando usado por Kabuto, que por aplicar senjutsu na técnica, o nível da ilusão acaba sendo elevado numa potência sobrenatural, cara. Eu decidi colocá-lo à frente da técnica dos sapos, levando em conta a desvantagem absurda que ela possui, que já foram explicadas. Já o Mugen Onza não tem essas limitações e pode ser usado quantas vezes o Kabuto desejar, e é tão poderoso que simplesmente pegou nos 2 melhores usuários de genjutsu da obra, sendo eles Sasuke e Itachi, onde caso estivessem sozinhos, provavelmente não seriam capazes de sair. Portanto, eu decidi colocar o Mugen Onza na frente, ocupando assim o nosso 5º lugar. Em 4º lugar temos o Izanagi,
Izanagi é um genjutsu que, assim como o Izanami, pode ser usado por qualquer usuário com um Sharingan que possua o conhecimento da técnica. A duração do genjutsu vai depender do nível do usuário e pode ser aumentada tendo células de Hashirama. Enquanto o Izanami tem a capacidade de decidir o destino, o Izanagi tem a capacidade de transformar o destino em uma ilusão, podendo transformar a própria realidade em uma ilusão também. E qualquer dano prejudicial ao usuário, sendo até mesmo a própria morte, será convertido em uma ilusão. Isso por si só já parece muito apelão. Eu decidi deixar ela na frente do Izanami por ser mais útil, pois basta o usuário executar um selo de mão e a técnica já estará ativa. Enquanto o Izanami tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. Assim como o Izanami, o usuário do Izanagi também perde a visão, uma vez que o olho se fechará para sempre e nunca mais poderá ser reutilizado após usar a técnica. Além de que o Izanagi oferece muito menos risco do que o próprio Izanami. Enquanto o Izanagi pode ser usado a qualquer momento, o Izanami precisa que o usuário tenha sensações gravadas no seu Sharingan, o que pode conceder uma desvantagem absurda no campo de batalha, fazendo assim o Izanagi ocupar merecidamente o nosso quarto lugar. E chegando ao top 3, com o terceiro e honrado lugar, temos o Koto Amatsukami, o genjutsu exclusivo do Mangekyo Sharingan de Shisui Uchiha. Koto Amatsukami é um genjutsu praticamente onipotente, onde nem mesmo é necessário o contato visual. Uma vez que ele usa o genjutsu, ele pode dar qualquer ordem ao seu oponente, podendo criar sensações, memórias e dar qualquer comando ao alvo. Vale ressaltar que mesmo o oponente sabendo que está em um genjutsu, ele não pode sair de lá, e uma vez preso, foi abordado que ninguém nunca conseguiu sair. Esse genjutsu é tão absurdo que até mesmo o próprio Obito almejava roubar esse doujutsu das mãos de Danzo. A técnica é tão poderosa que o próprio Danzo convenceu os outros Kages a trabalharem em conjunto sem que eles percebessem. O alvo da técnica acredita que aqueles desejos e vontades são deles, quando na verdade são implantados pelo usuário da técnica. A técnica é tão absurdamente poderosa que quebrou o controle de Kabuto sobre o Edo Tensei de Itachi. Controle esse que Kabuto dizia ser absoluto. Mas como o próprio Itachi já afirmou, todo jutsu tem sua fraqueza. E o que me faz deixar o Koto Amatsukami nessa posição é que esse genjutsu só pode ser usado uma vez a cada 10 anos. E esse tempo só pode ser reduzido por usuários das células de Hashirama. Ou seja, isso limita o usuário da técnica, pois ela poderia sim finalizar uma batalha se bem utilizada. Mas isso vai depender puramente do usuário e não da técnica em si, fazendo assim o Koto Amatsukami ocupar merecidamente o nosso terceiro lugar. Com o segundo e merecido lugar, temos o Tsukuyomi, técnica exclusiva do Mangekyo Sharingan de Itachi. Esse é um genjutsu de controle temporal, onde o usuário prende a vítima em um mundo de ilusão. E nesse mundo, tempo, espaço e tudo mais é manipulado por Itachi, onde ele coloca seu oponente em um genjutsu pesado e a partir daí coloca seu oponente para sofrer da pior forma que o próprio Itachi quiser. Tsukuyomi é um jutsu muito difícil de sair. Na verdade, só é possível sair do Tsukuyomi tendo a mesma linhagem sanguínea do Itachi, ou tendo os mesmos olhos que ele, e ainda assim, mesmo com esses requisitos, só lhe dará o necessário para sair do genjutsu. Não significa que será fácil, apenas tornará possível. Sasuke, que tem todos os requisitos e tendo nível refinado de genjutsu, só saiu por conta do selo amaldiçoado que lhe concedia um boost absurdo, graças à energia natural. O perigo do Tsukuyomi não é o próprio genjutsu em si, mas sim o estresse que ele causa no cérebro após a técnica. Ela é tão poderosa que mesmo Jinchurikis perfeitos seriam derrotados, antes mesmo das bijus perceberem que o alvo foi pego. O Tsukuyomi pode se sobressair contra o Koto Amatsukami, pois o Tsukuyomi pode também finalizar a batalha em uma única olhada, dependendo da sensação de tempo que Itachi fizer a sua vítima sofrer. Um exemplo disso é a Izumi Uchiha, onde Itachi fez ela viver uma vida inteira em menos de um segundo, e isso resultou na morte instantânea dela. Mas nem precisa disso tudo, visto que contra o Kakashi, Itachi fez ele ter a mesma sensação de 3 dias de sofrimento, e isso resultou com Kakashi ficando em um coma profundo. Caso Itachi fizesse ele ter a sensação
de uma semana seria mais que o dobro do dano que Kakashi sofreu. Além disso, o Tsukuyomi pode ser usado quantas vezes o Itachi quiser, enquanto o Koto Amatsukami necessita de tempo para funcionar. E entre uma técnica que necessita de tempo e uma que pode ser usada a qualquer hora, eu vejo mais vantagem no Tsukuyomi, fazendo assim o Genjutsu ocupar merecidamente o nosso segundo lugar. Com o primeiríssimo lugar temos o Mugen Tsukuyomi. O Mugen Tsukuyomi é o Genjutsu mais absurdo, destrutivo e insano da obra. Existem Genjutsus que podem ser evitados se um ninja lutar com os ouvidos tampados ou com os olhos fechados, como o Mugen Onza e o Canto dos Sapos, assim como também o próprio Tsukuyomi. Mas não é o caso desse aqui. O alcance do Mugen Tsukuyomi é ilimitado, indo até os lugares mais escuros do mundo. Contra esse Genjutsu não tem escapatória, e a escala dele é outra dimensão. Ele não só afeta um ou mais ninjas, mas sim todos os seres vivos do mundo. O único ninja que demonstrou a capacidade de evitar esse Genjutsu foi o Sasuke, já que além de um exímio usuário de Genjutsu, ele tinha o chakra do Hagoromo e um Rinnegan que herdou todas as características do Mangekyo Sharingan dele. Sendo assim, a capacidade de aplicar e sair de Genjutsus foram passadas ao seu Rinnegan, e o seu Susanoo conseguia bloquear a luz do Mugen Tsukuyomi. Fora o Sasuke, todos eram alvos fáceis para o Mugen Tsukuyomi, com exceção do Zetsu, que provavelmente era imune por fazer parte do usuário original da técnica, e aqueles que eram Edo Tensei, como por exemplo Hashirama, Tobirama e o próprio Minato. Esse é um Genjutsu que é aplicado usando a luz da lua, e ela cobre todo o planeta, para que seu usuário possa colocar todos em um Genjutsu absoluto incapaz de sair, para que ele possa se alimentar do chakra dos Alps. É basicamente uma técnica que quase não possui fraquezas, sendo a única fraqueza dela o próprio Sasuke, ocupando assim merecidamente o nosso primeiro lugar. Antes de finalizar, gostaria de fazer uma menção honrosa ao Trazedor da Escuridão, um Genjutsu extremamente poderoso, usado por Hashirama e Tobirama Senju, e a técnica se consiste em roubar toda a luz do alvo ao aplicar uma ilusão em todo o seu campo de visão, envolvendo o oponente num escuro profundo, tornando ele praticamente cego, deixando o adversário vulnerável a ataques. Não importa quão habilidoso um oponente possa ser, ele é forçado a esperar impotentemente nesse mundo de trevas. Embora impeça a visão, não impede os outros sentidos, como a capacidade de detectar o chakra. É uma técnica bem simples também, mas que, se bem executada, define o resultado de uma batalha, como mostrado em Naruto clássico, onde nem mesmo o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, que era aclamado como Deus Shinobi, foi capaz de lidar com esse poderoso Genjutsu, ficando com a sua guarda em alta graças ao poder absoluto que esse Genjutsu tinha. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de assistir o nosso último vídeo, onde falei sobre o poder oculto de cada Mangekyo Sharingan. Conto com o seu like, sua inscrição e o sininho ativado. Rumo a 10k! Forte abraço e fui!